Olá, hoje nós vamos falar das saudações. As saudações, de forma muito simplificada, são palavras ou frases que nós usamos para iniciar ou terminar uma conversa. Essas frases ou expressões nós usamos quando usamos como uma forma de introduzir, em alguns casos, bem como terminar uma conversa. As saudações elas funcionam como uma forma de quebrar aquela tensão inicial que existe numa conversa, que poderá existir numa conversa. Neste caso, como forma de tornar a conversa mais amigável, nós usamos as saudações. Vou começar aqui por trazer algumas saudações que nós usamos no nosso dia a dia. Das 5 até as 12 horas, nós usamos a expressão good morning, que é essa primeira expressão que encontra-se à esquerda, marcada a amarelo. Então, good morning significa bom dia. Então, no contexto formal, as pessoas usam good morning para dizer bom dia. Agora, no que refere-se ao contexto informal, geralmente as pessoas retiram a expressão, a palavra quer dizer good e simplesmente dizem morning. É muito comum que os falantes nativos da língua inglesa pronunciem somente morning e não good morning. Isso no contexto informal. Agora, quando são das 12 horas até ao pôr do sol, nós temos a expressão good afternoon ou good afternoon, que significa boa tarde. Essa expressão good afternoon, geralmente ela é usada no contexto formal. Agora, quando nos referimos ao contexto informal, geralmente usa-se a expressão simplesmente afternoon, sem a parte do good. Agora, do pôr do sol em diante, diz-se good evening e não good night. Está errado dizer good night. Good evening significa boa noite. E good evening é usado quer no contexto formal, bem como informal. A expressão good night, ela é usada para dizer boa noite no sentido de despedir alguém e não no sentido de estar a saudar alguém. Geralmente ela é usada quando nós queremos desejar boa noite para alguém que está prestes a dormir. É uma maneira de despedir alguém que está prestes a dormir. Uma maneira de dizer a pessoa tenha bons sonhos. Então, para isso nós usamos good night. Agora, para saudar alguém, iniciar uma conversa, nós dizemos good evening, que significa boa noite. Good night também significa boa noite, mas nós não usamos quando queremos introduzir uma conversa. Agora vamos começar por trazer algumas frases que nós usamos no dia a dia para saudar as pessoas, para além das que anteriormente foram mostradas. Muitas vezes nós usamos a expressão hi, que é escrito como HI, que significa oi. Pode-se usar de forma isolada ou com outros tipos de frases. E temos a expressão hello. Essa expressão hello significa olá. E também pode ser usada de forma separada ou pode ser usada de forma conjunta. Vejamos agora algumas expressões nas quais nós temos, algumas frases nas quais nós temos as palavras hi e a palavra hello. Vamos começar pela primeira, que está marcada a amarelo. Na primeira fila que nós temos a amarelo, vamos começar por pronunciar hi, how are you? Que é traduzido como oi, como estás? Que pode ser respondido como I'm fine and you?
estou bem. E tu? Me too, que significa eu também. Agora temos a expressão hello, how are you, que significa olá, como estás? Também pode ser respondida como I'm fine and you, que é estou bem e tu? Que pode também responder como me too, que significa eu também. A outra expressão que nós temos é hello, nice to meet you. Nice to meet you ou nice to meet you, que significa olá, prazer em te conhecer. Temos também a expressão hi, nice to meet you, que significa oi, prazer em te conhecer. Para além dessas expressões, nós temos a seguinte pergunta que nós podemos fazer: What is your name? Qual é seu nome? Pode-se responder como My name is. Neste caso, de seguida pronuncia-se o nome da pessoa. Vamos prosseguir com algumas expressões que são muito usadas. Temos as expressões bye bye. Bye bye significa tchau. Take care significa cuide-se. É uma maneira de despedir-se da pessoa. Outra expressão que nós usamos é see you later, que é vejo-te mais tarde. É uma maneira também de se despedir. See you later é o mesmo que see ya. Só que see ya é muito mais usado em contexto informal. See ya. Então, see you later ele é usado para o contexto formal, bem como informal. O take care ele é mais usado para o contexto formal. Bye bye é muito mais usado para o contexto informal. Outra expressão que nós temos, por exemplo, para saudações é how are you doing? Que é o mesmo que como estás a se sentir. Outra expressão que é usada, mas nesse caso é usada no contexto informal, é what's up. Essa expressão what's up ela é usada para perguntar o que há de novo, qual é a novidade. A expressão anterior, how are you doing, ela é usada quer para o contexto formal, bem como informal. Ela é traduzida como estás a se sentir. Agora, uma expressão que nós usamos muito quando ficamos muito tempo sem ver alguém é a seguinte expressão: long time no see, que é traduzido como há tanto tempo que não te vejo. Pode-se dizer também it's been a long time since I saw you, que é o mesmo há tanto tempo que não te vejo. E uma outra expressão que nós podemos usar, ou frase que nós podemos usar para alguém que nós não vemos há muito tempo é how have you been? Como tu tens estado, neste caso. Ou como tu estiveste. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e peço que apresente os vossos comentários, quer relacionados a dúvidas, bem como apreciações relacionadas à aula.